Boa noite, galera. Tô passando para mais um vídeo espetacular. Sou Paulo, criador do canal Mensageiro da Paz. Olha, o nosso conteúdo é: você não tem opção de falar. Ou você fala, ou você fala. Se você não falar, outros falarão por você. É muito importante você se inscrever no meu canal, curtir os nossos vídeos e ativar o sino para ficar por dentro de todas as notificações. Você estará me ajudando. Então se inscreva no meu canal e vamos para mais um vídeo espetacular. Escrito aos Hebreus, capítulo de número 10. Escrito aos Hebreus, capítulo de número 10. Eu quero falar de Jesus. Vocês prometem prestar atenção na leitura, ler comigo até o último versículo que eu ler? Versículo 1 a seguir. Porque a lei, tendo a sombra das coisas boas que virão, e não a imagem exata das coisas, não pode nunca, com os mesmos sacrifícios que eram continuamente oferecidos de ano em ano, aperfeiçoar os que se achegam. Se ainda o fosse, não teriam deixado de ser oferecidos? Pois os adoradores, tendo sido uma vez purificados, nunca mais teriam consciência de pecado. Mas nesses sacrifícios a cada ano se recordam os pecados, porque não é possível que o sangue de touros e de bodes tire pecados. Pelo quê? Quando ele entra no mundo, ele diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. Em ofertas queimadas e sacrifícios pelo pecado não tens prazer algum. Então disse eu: eis-me aqui, na cabeça do livro está escrito sobre mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Versículo 9. Então ele disse: eis-me aqui para fazer a tua vontade, ó Deus. Remove o primeiro para que possa estabelecer o segundo. Por essa vontade somos santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez por todas. Cada sacerdote se apresenta em pé diariamente, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar pecados. Mas este, havendo oferecido o único sacrifício pelos pecados para sempre, assentou-se à direita de Deus. De quem está falando esses versículos? Diga Jesus. Muito obrigado. Assentai-vos, por favor. Queridos, eu estou tentando entender esse texto. E eu aprendi que uma das formas de aprender é ensinando. Quando eu quero aprender, então eu começo a pregar. Eu prego para o espelho, eu prego no gravador do celular, eu prego para a esposa. E se ela não der glória, não sentir nada, eu sei que a mensagem não presta. Mas eu quero, com vocês, entender esse texto. O escritor aos Hebreus se dedica a mostrar a excelência de Cristo. Dois problemas estavam acontecendo. Esses problemas são realidade, mas não são novidade. Os irmãos estavam querendo voltar à tradição mosaica, a tradição de Moisés, a tradição judaica para adorar, com vontade de praticar os mesmos rituais do Antigo Testamento. E estavam assim deixando a sua congregação, deixando de congregar. Eu sou crente onde eu tiver eu sou igreja.
Então já tinha desigrejado desde lá. E o escritor aos Hebreus vai colocar Cristo no centro para atraí-los e mostrar que Jesus é superior a tudo que eles estavam pensando ser superior ao Evangelho. Mas para trazê-los ao Evangelho, o escritor centraliza Cristo. E no capítulo 10 ele vai mostrar a superioridade da obra de Cristo sobre as obras da lei, se tratando de culto. Se trata de culto. Versículo 1 diz: esses sacrifícios oferecidos continuamente, de ano em ano, jamais podiam aperfeiçoar os que se achegam, porque o propósito de cada sangue derramado era cultuar, e cultuar é se achegar, jamais se distanciar. Ainda no versículo 2, chama os ofertantes que traziam seus animais e o sangue de adoradores, porque adorador é aquele que se chega ao adorado. Versículo 8 diz que o Senhor não tinha prazer nas ofertas de culto deles, porque culto é gerar prazer em Deus, é dar prazer a Deus. Culto é alegrar Deus, mas Deus não tinha prazer. Então, se um culto não, versículo 1, os que se achegam, se o culto não me aproxima, versículo 2, se o culto não me revela adorador, versículo 2, se o culto não anula em mim a consciência de pecado, versículo 8 e 9, se o culto, 6, 8 e 9, se o culto não gera prazer em Deus, eu estou perdendo meu tempo, não é culto. Está escrito que Deus não tinha prazer no culto deles. Versículo 1, o culto não os aperfeiçoava. Deus é perfeito? Me ajuda, Deus é perfeito? Está escrito que o culto que eles ofereciam não gerava perfeição neles. Por quê? Porque você se torna semelhante àquilo que você adora. Versículo 1 ainda, aperfeiçoar os que se achegam, porque cultuar é se achegar. E tem gente que no culto continuam distante de Deus, porque a vida fora do culto já é uma vida distante de Deus. E ainda diz que Deus não teve prazer algum. Versículo 6, culto é para agradar a Deus. Sinto muito, às vezes os melhores cultos serão aqueles que deles você sairá triste. Às vezes os melhores cultos são aqueles que eu saio de lá frustrado. Quem sabe a frustração é Deus não falou comigo. Essa frustração me fará pensar e dizer: opa, se Deus não falou comigo, eu estou precisando falar com Ele. Porque se Deus não falou comigo, o que eu tenho que fazer? Desviar? Eu vou falar com Ele. Eu não senti Deus no culto, então eu estou triste. O culto não me deu prazer, mas essa tristeza em mim dá prazer em Deus, porque um coração quebrantado e contrito Ele não rejeita. Então se eu saio do culto dizendo: eu não senti Deus, alguém chorou do meu lado, alguém cantou do meu lado, alguém glorificou na minha frente, alguém ficou em pé atrás, e eu com sono, senti. Aí você se entristece e diz: então se eu não senti Deus, eu quero que pelo menos Deus sinta a minha sinceridade. Senhor, eu estou vazio, eu estou me sentindo um desviado. Então o culto é para se chegar, o culto é para me tornar semelhante àquele que recebe a minha adoração. Versículo 2, o culto tem que tirar de mim a consciência de pecado. O culto tem que me fazer silenciar Satanás. Esse é o propósito do culto.
Só que eles queriam voltar à lei, e o escritor vai dizer: vocês não podem jamais estar diante de Deus no modo da lei de cultuar. Por quê? Versículo 1: a lei era apenas uma sombra. Para ter uma sombra tem que ter a realidade. Então, se a lei veio primeiro, para muitos, o Antigo Testamento veio primeiro, o Novo Testamento veio depois. O Antigo Testamento é a lei, o Novo Testamento é a graça. Na realidade, toda a Bíblia é a graça. Por isso Paulo diz: a graça de Deus Pai, Antigo Testamento, e a graça do Filho seja convosco. Então, desde a antiga aliança, a graça já estava lá. Porém, a lei é apenas uma sombra. Se tem sombra, tem uma substância. Se o sol estivesse brilhando aqui, essa caixa projetaria uma sombra. Então, um exemplo: a caixa é o Evangelho, a sombra é a lei. Eles queriam voltar para a sombra, mas a realidade está aqui. Então a sombra faz lembrar que há uma realidade. Eles querem sair da realidade para a sombra, com todo aquele aparato, com toda aquela beleza, com toda aquela profundidade. O escritor está dizendo no versículo 1: tudo aquilo era só uma sombra. E qual o valor da sombra? Você tem que olhar para a sombra e dizer: cadê a realidade? A sombra tem o seu valor, porque ela revela que há uma substância. Então esse é o valor da lei, apontar para Cristo. Então o tabernáculo, tudo no tabernáculo apontava para Cristo. Todos os profetas apontavam para Cristo. Toda a escritura apontando para Cristo. Então o centro da história, o centro da escritura, o centro de todo o Antigo Testamento, o centro de toda a Bíblia é Cristo. Então a lei, o Antigo Testamento é uma sombra, porque há uma realidade que a projeta. E que realidade é essa? O Evangelho. Na carta aos Gálatas, Paulo disse o seguinte: Deus pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Abraão está no Gênesis, a lei vem no Êxodo. Então, se o Evangelho é a realidade, a lei é a sombra, a realidade tem que vir antes da sombra. Mas eles estão pensando que o Evangelho vai depois da lei. Nananina, não, porque o Evangelho já foi pré-anunciado a Abraão, antes que a lei chegasse. E antes mesmo de Abraão, a primeira menção do Evangelho já estava em Gênesis 3,15, da semente da mulher. Mas a mulher não tem semente, que tem semente é homem. Mas eu estou falando de Evangelho, da semente da mulher. Mas não é a mulher que tem a semente, que tem a semente é o homem. Mas é Evangelho, da semente da mulher nascerá um, que tu lhe ferirás o calcanhar, mas ele esmagará a tua cabeça. O Evangelho está revelado ali. O Evangelho é pré-anunciado a Abraão. A lei vem como sombra apontando para ele. Então todos os sacrifícios que eles ofereciam, eles estavam olhando para frente. Nós cremos no Messias que virá. Se você não prestar atenção, não pega, é sério. Aí depois vai dar glória de hipocrisia, levantar a mão: amém, o que está acontecendo aqui? Se liga. Tudo cordeiro que era oferecido, todo sangue derramado, eles estavam dizendo: nós acreditamos que o Salvador virá. Era uma sombra. Eles, através da sombra, deveriam olhar para a realidade. Muita gente olhou, mas muita gente não olhou. E agora eles querem voltar para trás. Interessante, pega isso. Todos esses sacrifícios, do versículo 1 ao versículo de número 4, apontava para frente. Aquele que nos liberta dos pecados virá. Só que agora o povo, no tempo dos hebreus, está olhando para trás. Queremos voltar para aquilo que já passou. Diferente da igreja, eles adoravam olhando para frente, para o Salvador que viria. E a igreja toma a ceia, agradecendo pelo cordeiro que já veio e pelo rei que virá. A igreja fica entre os dois. Eles queriam voltar para a sombra, e o escritor diz: é simplesmente uma sombra, porque tem uma realidade que projeta a sombra, e a sombra é para te levar a olhar para a realidade. Então Jesus é superior à lei, porque olha o que diz o versículo de número 7: eis-me aqui, no princípio do livro está escrito sobre mim,
para fazer a tua vontade. No princípio já se falava dele, a lei já se apontava para Cristo. A cruz já estava nos mandamentos. Cada mandamento do homem para Deus, a verticalidade da cruz. Cada mandamento do homem para o próximo, a horizontalidade da cruz. No rolo do livro, no início do rolo, já estava escrito sobre mim. Versículo de número 3. Nesses sacrifícios, a cada ano se recordam os pecados. Isso é assustador. Eu não sei se você já enxergou isso. A cada ano se recorda os pecados. Isso fala no versículo 1 e no versículo 3, dependendo de sua versão, vai estar escrito se comemora ou se rememora. Então, cada vez que eles iam oferecer sacrifício pelos pecados, os pecados faziam aniversário. E a consciência de pecado voltava. Por que você está oferecendo esse cordeiro? Porque eu pequei. Por que você está oferecendo esse touro? Porque eu pequei. Por que você está derramando o sangue desse boi? Porque eu pequei. Sempre, cada sacrifício, cada festa que os judeus realizavam era para trazer à memória aquilo que a lei dizia: pecador, 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 culpado, culpado, culpado. Só que Jesus é superior à lei, porque pelo sacrifício da lei, a fralda, amor. Isso aqui é para quem gosta de evangelho. Eu não dou conta de utilizar a cruz. Isso aqui é para quem sabe que é salvo. Entenda isso, por favor. Cristo é superior a tudo isso. Porque cada vez que o camarada oferecia cordeiro, está aqui o sacrifício pelo meu pecado. Aí se fosse hoje alguém diria: não, cordeiro não dá não, o meu pecado é muito grande, tem que ser um boi. Aí o cara ia e oferecia um boi. O outro dizia: não, eu ofereceria um touro. Independente do que ele oferecesse, está escrito: de maneira nenhuma o pecado seria purificado. No versículo 2, versículo 3, a cada ano o pecado era recordado. Versículo 4, era impossível que o sangue de touro e de bode tire pecado. Então, independente do que eles faziam, o pecado não era tirado, o pecado era coberto. Então isso aqui é Deus, aqui é o pecador com pecado, e aqui era o culto deles. O culto deles, o sacrifício deles cobria o pecado. Então Deus olhava e dizia: eu vou te matar agora não, depois eu mato tu. Por quê? Porque está coberto. O pecado foi coberto. Mas Cristo é superior à lei. Por quê? Porque a lei, com seus sacrifícios de sangue, cobria. Aí vem Jesus em Mateus 3. João olha e diz: eis o Cordeiro de Deus que a lei cobre o pecado. Jesus chega e diz: eu arranco o pecado da sua vida. Do sistema da lei. Versículo 1, a lei é sombra, Cristo é realidade. Versículo 1, a lei não pode aperfeiçoar. Repete isso aí. Era só para eu achar um versículo aqui, achei. Versículo 10, pela vontade dele somos santificados. A lei não aperfeiçoa, mas Cristo santifica. Aleluia, amém, glória. A lei não aperfeiçoa. Eu disse: Cristo é superior a lei cobre, Cristo. A lei não aperfeiçoa, mas Cristo. Porque através do que Cristo fez, eu me torno semelhante ao Deus que eu adoro. Fica difícil de pegar isso, deixa eu facilitar a compreensão. Desculpe-me se você é católico, mas está na sua Bíblia católica que eu vou falar aqui também. Salmo 115. Ídolos são vãos, tem boca, não fala, tem pé, não anda, tem ouvido, não ouve, tem olho, não vê. Vem uma maldição sobre eles. Tornem-se semelhantes aos ídolos aqueles que o adoram. Então essa é a maldição bíblica sobre aqueles que se prostram diante de imagens de escultura. Torne-se semelhante ao ídolo aquele que adora. Irmão, a resposta é sim, pelo amor de Deus. O ídolo tem olho? O ídolo não tem olho. Se a Bíblia diz que
Tem porque tem. Eu nunca vi um zoinho lá no ídolo. O ídolo tem olho? Ele só não tem visão, ok? E eu já tinha dito que a resposta era assim, para tu não passar vergonha. Agora, ó, filmou. Não sei se filmou tu. Ídolo tem olho? Eu ouvi não de novo. Vai voar microfone daqui, irmão. O ídolo tem olho? Ouvido? Pé? Estrutura? Aí quando você chega no livro do profeta Isaías, ele fala assim dos idólatras: eles não enxergam com os olhos. Eles veem, mas não enxergam com os olhos. Eles ouvem, mas não escutam com os ouvidos. Eles não compreendem com o coração. Peraí, como assim? Aí Jesus vem em João capítulo 12. João. Jesus fez muitos sinais e mesmo assim eles não conseguiram acreditar, porque, como disse o profeta, não enxergam com os olhos, não ouvem com os ouvidos, não creem de coração. Por quê? Porque você se torna semelhante àquilo que você adora. O ídolo tem a estrutura, mas não tem sentimento. Assim é o homem que adora coisas e se prostra diante de ídolos. Tem estrutura humana, mas para as coisas de Deus não tem sentimento. Prega a palavra, legal, gostei. E aí o que? Gostei. Só isso, legal, bom. Não há emoção, não há entrega, não há mudança, porque ele se tornou semelhante àquilo que ele adora. Mas com Jesus é diferente. Paulo disse: de glória em glória somos transformados conforme a imagem de Cristo Jesus. 1 João capítulo 3, filhinhos, ainda não sabemos o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque o veremos como Ele é. Filipenses capítulo 3, versículos 20 e 21. A nossa morada não é aqui, mas aguardamos aquela que há de vir, de onde virá também o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao seu corpo de glória. Então o culto deles não gerava neles nenhuma semelhança com Deus adorado. Mas depois do sacrifício de Cristo, porque Cristo é superior à lei, o nosso culto faz com que nos pareçamos a cada dia com Jesus. Quem conseguiu entender isso? Em segundo lugar, Jesus é superior na entrega. Por quê? Porque o camarada trazia o cordeiro, matava o bichinho, derrama o sangue aí pelos meus pecados. Ou então o camarada dizia: está aqui o boi, derrama o sangue aí pelos meus pecados. Só que o pecado era só coberto, e o bichinho não vinha como foram para a arca, tudo bonitinho, mais inteligente que os próprios seres humanos que foram burros. Porque Noé está dizendo: vai vir dilúvio, lá que você é burro, Noé. E os bichinhos tudo indo para a arca. Mas no sacrifício não, tinha que laçar, meter a corda, trazer, amarrar as patas e colocar no altar, e forçar, e berrando, mugindo e faca. Eu acredito. A filhinha apaixonada naquele bezerrinho, naquela ovelhinha bonitinha. Não faz isso, papai. O irmão mais velho tinha que oferecer o sacrifício. Ah não, eu queria com tanto amor, mas tem que oferecer o melhor para Deus. A entrega era dolorosa. Aí vem Jesus e diz assim, versículo 5: ao entrar no mundo, Ele sempre existiu. A sua concepção foi milagrosa. Ao entrar no mundo, Ele diz: sacrifícios e ofertas não quiseste, porém corpo me preparaste. Então Ele sempre existiu, Ele sempre foi Deus. Você passa a existir na concepção, e ali um corpo você recebe. No corpo você passa a existir. Você não entra num corpo, você passa a existir num corpo. Jesus não.
Ele não passou a existir no corpo, ele sempre existiu. Por isso que quando diz assim, corpo me preparaste, ele entrou no corpo, ele sempre existiu. Eu vou repetir, ele não passou a existir no corpo, ele sempre existiu sem o corpo humano. Mas o corpo foi preparado para ele entrar. E ao entrar no corpo ele disse, sacrifício e oferta não quiseste, corpo me preparaste. Estou aqui, ó Deus, para fazer a tua vontade. Peraí. Se sacrifícios e ofertas não quiseste, mas me preparaste um corpo, eu fui preparado. Ou esse corpo foi preparado para eu fazer o que o sacrifício e a oferta não conseguiu fazer. Eu repito, se sacrifícios e ofertas não quiseste, mas me preparaste um corpo, é porque no meu corpo eu farei tudo aquilo que o sacrifício e a oferta não conseguiu fazer. Então Jesus nasceu para morrer. Se Jesus nasceu para morrer, ele já sabia. E se Jesus já sabia, Judas não pegou Jesus de surpresa. Eu odeio Judas porque traiu Jesus. Eu odeio Pilatos porque ficou indiferente. Eu odeio os religiosos porque compraram Jesus e pagaram para a multidão gritar crucifica, crucifica. Eu odeio os soldados. Não, estava tudo debaixo da onisciência dele. Porque enquanto os animais eram arrastados, mugindo, berrando, Jesus disse, a minha vida ninguém tira de mim, sou eu quem a dou, porque eu tenho poder para tomá-la de volta. Oh, glória a Deus! Diferente, olhou para Judas e disse, apressa, levanta, faz o que tu tem que fazer. No Getsemane, os soldados foram com tochas, com porrete para prendê-lo. E Jesus era tão comum que Jesus parecia demais com os discípulos. Aí chegaram lá frente a frente com Jesus. Cadê Jesus? Quem é Jesus aqui? Eu posso dizer o que está escrito? Fala, deve. Posso dizer o que está escrito? Quem é Jesus? Olha o que está escrito. Jesus se adiantou. Por que ele se adiantou? Deixa eu te fazer uma pergunta. Quem está fugindo se adianta na presença de quem veio buscá-lo? Não. Ele se adiantou. Quem é Jesus aqui? Sou eu. Que sou eu, rapaz? Cadê Jesus? Sou eu. Quando Jesus disse sou eu, todo mundo caiu por terra. Buf. Ele foi lá, se aproximou e disse, me levem. Ele disse aos discípulos, eu morrerei, mas ao terceiro dia eu ressuscitarei. No dia da ressurreição, Lucas 24, os 2 discípulos do caminho de Emaús, Jesus olhou para eles e eles, ele era profeta, ele era poderoso em obra, mas agora ele morreu. Umas mulheres aí falaram, né, que ele está vivo, mas nós não vimos isso não acreditamos muito não. Aí está todo mundo triste. A gente pensou que ele era aquele poderosozão mesmo lá, que ele falava os milagres que ele fazia, mas não deu muito certo não. Aí a gente está indo lá para Emaús. Aí Jesus no meio dos dois, nécios! Sabe o que é nécios? Tolos! Agora, tardios de coração. Essa é pesada para quem é baiano. Tardio de coração é lerdos. Demoraram demais para entender que era necessário que o Filho do Homem sofresse, padecesse e cumprisse toda a Escritura desde o Gênesis sobre ele, mas que ressuscitasse ao terceiro dia. Jesus foi superior na entrega. É por isso que você está entendendo agora por que a gente não pode voltar lá para trás. Porque Jesus é superior à lei que é sombra, ele é a realidade. Jesus é superior à lei que cobre, ele tira. Jesus é superior na entrega, ele sabia de tudo. Ele veio para morrer. E desse jeito eu lhe digo, ele morreu a sua morte para você viver a vida dele. Se no Gênesis Deus disse haja luz, na encarnação Jesus disse haja cruz. Porque eu me entregarei pelos homens. Por que ele foi moído? Porque ele assumiu os meus, os teus, os nossos, os vossos pecados do mundo inteiro. Caiu sobre ele.
Pastor, o que eu tenho que fazer? Não mate touro, não mate cordeiro, o cordeiro já morreu. O que você tem que fazer? Apenas creia, eu já fui perdoado. Há 2000 anos atrás, o preço já foi pago pelos meus pecados. Eu sou livre em Cristo Jesus. E quando ele entra no mundo, o escritor aos Hebreus pega emprestado o Salmo 40. Versículo 7 e versículo 8 estão no Salmo 40. Peraí, é Davi, tá? Quem escreveu o Salmo 40? Fala Davi, gente, meu Deus do céu. Quem escreveu o Salmo 40? Davi, ok. Aí vem o escritor e pega emprestado o que Davi falou e diz que foi Jesus que falou. Eu não falei que eu queria entender esse texto com tu? Entrando ele no mundo, disse: no princípio do livro está escrito sobre mim, versículo 7, para fazer a tua vontade. Quem está me ouvindo diz amém. Versículo 8, sacrifícios e ofertas de holocausto, oferta pelo pecado não quiseste, nem neles tivesse prazer, os quais são oferecidos pela lei. Então ele disse: eis-me aqui para fazer a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Mas quem falou tudo isso foi Davi lá. Mas o escritor está dizendo que foi Jesus. Então deixa eu te dar uma explicação. Cada vez que você achar escrito na Bíblia a respeito de um homem, o que nenhum homem pode fazer, ali está uma profecia a respeito do homem, Cristo, que não é comum. Cada vez que você vê na Bíblia o homem falar aquilo que nenhum homem pode fazer, estava apontando para Jesus. O corpo de Davi não tirou o pecado de ninguém, mas Deus recebeu a oferta do corpo de Jesus para anular os nossos pecados, porque sobre ele Deus lançou o julgamento que lançaria sobre nós. Não é como se Cristo falasse e Davi não. Davi falou, só que Davi falou pelo Espírito de Cristo. O mesmo Espírito que inspirou Davi é o Espírito de Cristo, porque antes que Davi existisse, Jesus já existia. Mas Jesus escolheu a família de Davi para nascer em um corpo. Por isso, ele é descendente de Davi. Jesus superior na entrega. Por quê? Porque na entrega os animais eram involuntários. Jesus foi voluntário. Na entrega, os animais não tinham consciência do que estavam fazendo. Jesus tinha consciência do que estava fazendo. E ele, cada coisa que acontecia, cada dor, cada ferida, Mateus diz, e isso aconteceu para que se cumprisse a profecia que sobre ele tinha sido feita. Você entende que Jesus veio e assumiu todos os nossos pecados, ok? Agora, Jesus, em último lugar, Jesus é superior ao serviço sacerdotal. Por quê? Porque a lei dizia, traga um cordeiro e o sacerdote oferece. Aí trazia, irmão, imagina aquela multidão, aquele tanto de gente que saiu do Egito. Imagina a multidão. Aí vem um camarada aqui está meu cordeiro, aqui está meu boi, oferece pelo meu pecado. Aí o sacerdote entrava, derramava o sangue. E esse aqui já ia lá fora pegar outro cordeiro. Escuta, eu estou encerrando agora. Pegar outro cordeiro, pegar mais sangue para oferecer por outro pecador. E aí vai. E ele ia e voltava e trazia o sacrifício e oferecia o sacrifício e o sangue era derramado. Versículo 11, se apresenta diariamente a cada dia para oferecer os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar pecado. Eu vou ler. Versículo 11, cada sacerdote se apresenta diariamente ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar pecado. Até a leitura é cansativa. Imagina eles fazendo aquele negócio lá. O camarada vinha com o cordeiro e pegava o cordeiro e oferecia o sangue. Quando ele virava, já tinha outro sacerdote que dá licença que é minha vez, e oferecia o cordeiro. E ele já ia lá, pegava o cordeiro, pegava o sangue, derramava no altar e imolava para cobrir o pecado dos outros. Por isso está escrito, e os sacerdotes, e cada sacerdote em pé, se apresentando diariamente. Bora lá, para a gente concluir. Se apresenta em pé, repete. Diariamente. Ok, aí o versículo 12 fala de Jesus. Mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados para sempre, assentou-se à direita de Deus. Me arruma uma cadeira, por favor. Aqui. É porque esse tipo de mensagem tem que ilustrar. Tem gente que assusta ouvir a mensagem da cruz, porque é assustador mesmo. Eu preciso do pai aqui à minha direita. Vem cá, pai, tu é grande, pai. Então, olha só, Jesus é superior ao serviço dos sacerdotes. Primeiro,
Primeiro, Jesus é superior à lei, porque a lei é sombra, Jesus é realidade. A lei cobre, Jesus tira. Segundo, Jesus é superior a todos os sacrifícios, porque os sacrifícios eram involuntários. Jesus se entregou com voluntariedade. Terceiro, Jesus é superior ao serviço dos sacerdotes. Aqui está o Pai, aqui está o trono, ok. Jesus é superior ao serviço dos sacerdotes, porque os sacerdotes, está escrito, vinham em pé e oferecia-se o sacrifício. E vinha outro com um cordeiro aqui, o levita sacerdote. Tem mais um cordeiro, então traz o cordeiro. E ele oferecia diante do altar. Traz mais um cordeiro, ele oferecia diante do altar. Traz mais um cordeiro, ele oferecia diante do altar. E o bichinho não sentava, por quê? Porque era muito pecador, era muito pecado, e tinha que cobrir o pecado daquele povo todo. Aí vem Jesus, se oferece na cruz, derrama o sangue, ressuscita e senta. Fez o sacrifício e se assentou à direita do Pai. Pastor, o que está acontecendo? O que está acontecendo é que quando Jesus senta, ele está dizendo, descansem. Os sacerdotes não descansavam, porque eles não davam garantia do serviço deles. Mas eu garanto o meu trabalho, eu garanto o meu sacrifício. Oh glória, obrigado, pode levar. Isso é o que Jesus fez na cruz por nós. Na cruz, se prepara para dar um glória a Deus lindo. Na cruz, ele derramou sangue e ele serviu como sacerdote. Mas na ressurreição, ele subiu e se assentou como rei. Aleluia! Só ele é sacerdote e rei. Ele se assentou dizendo, confia, eu sei o que eu fiz. E o que eu fiz não cobre pecado, anula pecado. O que eu fiz muda a sua natureza. Por que o senhor não fica preocupado? Eu estou agoniado aqui na terra com meus pecados. Olha para o céu, Jesus está sentado. O diabo fica dizendo assim, tu vai morrer, teu pecado vai te matar. Aquele pecado que tu cometeu está destruindo sua vida, está destruindo sua empresa. Foi por causa daquilo, foi por causa daquilo. Aí você fica olhando para o capeta, tu também fica andando para lá e para cá, fica preocupado, fica correndo, fica desesperado. Se olhar para Jesus, Jesus está sentado. O diabo veio perturbar Lutero, irmão, e Lutero continuou deitado, estava com sono mesmo. E ele veio no sonho e disse, está aqui a lista dos teus pecados. Tu fez isso. E virou a folha, isso. Aí Lutero disse, tu esqueceu de colocar embaixo, o sangue de Jesus Cristo me purifica de todo pecado. Faça! Pelo amor de Deus, abre a mente. Se Jesus está sentado pelo sacrifício que ofereceu, porque a gente se desespera. Dois motivos. Está escrito que a lei não anula a consciência de pecado. Opa! Se a intenção do texto é mostrar a diferença entre a lei e a graça, e a lei não tira a intenção, a consciência de pecado. Se a lei não tira a consciência de pecado, a graça faz o quê? Tira. A graça é superior, fala amém. Se a lei não tira a consciência de pecado, a graça? A lei cobre, a graça? Lembrou, muito bem. Pastor, mas eu tenho consciência de pecado. Consciência de pecado sem ser salvo em Cristo Jesus. Isso é culpa minha. Isso é por causa daquele negócio que eu fiz lá, que eu falei lá. Não sou doido não, eu sei, rapaz, fui eu mesmo. Que Deus perdoe eu. Que Deus perdoe eu. E faz campanha, e faz jejum, e corta cabelo, e é 30 dias no monte, e não toca na mulher, e faz campanha, e sobe o monte, consciência de pecado, se tornando culpado. Agora o salvo pela graça. Você é falho? Sou. Você tem pecados? Tenho possibilidade de pecar e muito. Você é fraco? Sou, mais que tu. Você é culpado? Não. Sou não. Não, como é que você lembra dos seus pecados e você não tem culpa? Porque ser salvo não é ter amnésia, é não ter culpa. Isso quer dizer o quê? Que o diabo não pode passar meu pecado na minha cara. Por quê? Porque Jesus já sofreu tudo que eu tinha que sofrer. Ele já assumiu a minha culpa. Então se ele assumiu a minha culpa, ele me vê como santo.
santo em posição. Eu estou posicionado em Deus. Jesus é santo. A palavra que me lava é santa. O Espírito que habita em mim é santo. A igreja é a noiva do Cordeiro que é santa. Então a minha natureza é santa. A minha culpa foi anulada na cruz. Se Jesus está assentado, confiando no que Ele fez, por que eu vou ficar desesperado depois de tudo que Ele fez? Eu encerro essa mensagem com poucas aplicações práticas para a sua vida. Primeiro, está escrito, no livro do rolo está escrito sobre mim, Hebreus 10, remove o antigo e estabelece o novo. Nós estamos em janeiro de 2020. Pelo amor de Deus, remove o antigo, estabeleça o novo. O Salvador fez assim. Imite o Salvador. Remova o antigo, antigos vícios, antigas práticas, antigas palavras. Remova o antigo, estabeleça o novo. Segundo, Jesus completou sua obra. Veio, derramou o sangue, ressuscitou, subiu, está assentado. Completa o que você começa. Você muda de emprego a cada 3 meses. Você muda de namorada a cada 6 meses. Você começa um curso e você termina depois de um ano. E olha lá. Você promete que vai ler Bíblia, chega na genealogia, você desiste porque não é teu nome que está lá. Termina o que você começou. Imite o Salvador. Terceiro, aproximem os homens de Deus. Pelo sacrifício de Cristo nós podemos nos achegar a Deus. Pelo sacrifício de Cristo nós podemos nos achegar ao Pai. E você? Será que mais pessoas continuarão desviando por causa do seu comportamento? Mais pessoas continuarão dizendo, se for para ser crente como esse cara é, como essa menina é, eu nunca vou na igreja. Será que as pessoas desejarão ficar sem fome de Deus? Jesus, através de sua obra, atraiu os homens ao Pai. E nós? Em último lugar, Ele sentou. Calma. A sua ansiedade não vai aumentar um côvado do seu crescimento, nem do seu cabelo. Ansiedade significa estrangulamento. Você perderá a capacidade de pensar, porque estrangular tira oxigênio do cérebro e você não pensa. Calma. Se até Jesus se assentou, porque a gente não assenta para pensar, para ler, para estudar, para meditar, para perguntar, para anotar, para aprender. Olha o que está escrito: Ele está sentado aguardando o momento até que seus inimigos sejam colocados debaixo de seus pés. Existem vitórias que não chegarão no desespero nem no movimento. Existem vitórias que chegarão quando você cala a boca e sentar. Reflete. Usa esse negócio. O mesmo Jesus que orou a noite inteira para acalmar a tempestade, olha só, orou a noite inteira e na madrugada veio andando sobre as águas. Aí você diz, está vendo, pastor? Até Jesus é assim. Eu tenho que orar a noite toda para ver se eu ando sobre as águas. Esse mesmo Jesus estava dormindo no barco. Aí veio a tempestade. Ele levantou e disse: vento, eu te repreendo, mar, baixa a bola. Tudo acalmou. A primeira tempestade ele teve que orar a noite inteira. Essa outra tempestade ele só dormiu e acordou. Porque existem milagres que acontecerão. Não é no seu movimento, não é na sua busca, não é no seu grito, não é na sua língua estranha, não é no seu receba, receba, é no seu dormir. Existem textos iluminados que Deus coloca no meu coração, eu estudando de meia-noite às 3. Mas a maioria deles é quando eu entro no escritório, abro a Bíblia e digo: Deus, a igreja é tua, e convidaram eu para pregar lá. Me dá um texto.
irmão, Jesus nunca correu, sempre andou. Até na tempestade ele veio andando. Fica em pé. Tem mensagem que não é para todos. Mas tem mensagem que a pessoa escuta e diz: opa, eu preciso tomar posse dessa palavra. A cruz nos ensina tudo isso. Senhor Jesus, eu preguei a sua palavra. Obrigado porque sua palavra nos revela que o Senhor é superior à lei. A gente não vai voltar a sistemas antigos para nos aproximarmos de Ti. O Teu sacrifício faz com que a gente fique sempre na presença do Pai. Através do nosso culto nós seremos santificados, ó Deus. Que cada culto gere mudança na vida dos adoradores. E obrigado porque o Senhor fez a obra completa a tal modo de sentar-se, porque o Senhor sabe que a sua obra foi perfeita e completa. E que cada um de nós que estamos aqui tomemos posse dessa palavra, da obra completa. Em nome de Jesus.